Agora sim, Diogo Mainardi já está na linha com a gente, diretamente de Veneza, na Itália. Boa noite, Diogo. Fico feliz que você não tenha se enforcado, como você disse que poderia acontecer nessa semana. É tudo papo furado, eu prometo as coisas, as pessoas se entusiasmam com as minhas promessas e eu descumpro rigorosamente. Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro mandou um recado para o candidato democrata à presidência americana Joe Biden nas redes sociais. Bolsonaro escreveu, aspas, é inegável que as eleições norte-americanas despertam interesses globais, em especial, por influir na geopolítica e na projeção de poder mundiais. Até por isso, no campo das informações, há sempre uma forte suspeita da ingerência de outras potências no resultado final das urnas. No Brasil, em especial pelo seu potencial agropecuário, poderemos sofrer uma decisiva interferência externa na busca, desde já, de uma política interna simpática a essas potências, visando as eleições de 2022. Não se trata apenas do Brasil. Devemos nos inteirar cada vez mais do porquê e por ação de quem a América do Sul está caminhando para a esquerda. Nosso bem maior, a liberdade, continua sendo ameaçado. Nessa batalha fica evidente que a segurança alimentar para alguns países torna-se tão importante e aí se inclui como prioridade o domínio da própria Amazônia. Fecho aspas aí para o presidente Jair Bolsonaro. Segundo a CNN, o presidente disse estar confiante na reeleição de Donald Trump. No entanto, segundo o Globo, diplomatas brasileiros já atuam para manter boas relações com os Estados Unidos, independentemente do resultado das eleições. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos é de estado para estado, por isso nada vai mudar. E apesar disso, Mourão admitiu que, se eleito, Biden pode colocar em prática uma ação mais incisiva no aspecto ambiental. Mourão reconheceu que Bolsonaro tem uma predileção por Donald Trump, mas minimizou a questão. Aspas, isso é bobagem, opinião pessoal dele. Se bem que quando o presidente fala, ele fala por todos, pelo governo. Fecho aspas. Hoje pela manhã, Bolsonaro se reuniu com Ernesto Araújo, segundo a Folha, determinou que o chanceler cancelasse uma agenda que estava prevista para esta semana no estado do Amazonas. O presidente quer Araújo ao seu lado nos primeiros dias depois da eleição nos Estados Unidos. Muito bem, eu paro as informações por aqui para ouvir o Diogo Mainardi. Você entendeu aí esses tweets do Jair Bolsonaro, Diogo? A única coisa congruente ali é A, B, C, D, E. É a separação em itens e ali eu consegui entender. O resto, uma confusão mental, fruto de uma mente disparatada, confusa, jogando conceitos que ficam em pé. Não sei, quem pode ter escrito aquele negócio? Tipo, Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, participou disso daí. O assessor internacional dele deve ter dado um pitaco. Mas é tudo muito confuso, né? Muito aloprado. E como definiu o Mourão, simpaticamente, é uma bobagem, para não dizer que é uma estupidez. É evidente que é uma estupidez se meter na eleição dos outros no dia em que os americanos estão indo às urnas cacifar uma escolha eleitoral. É de uma irresponsabilidade gritante, né? Nenhum líder do planeta fez isso ou faz isso. O primeiro-ministro italiano, por exemplo, tem simpatia pelo Trump, mas é óbvio que ele não se meteu a dar palpite sobre as eleições dos Estados Unidos, ainda mais dizendo essa confusão absurda, dando a entender que o Biden vai interferir na liberdade do Brasil de desmatar e queimar, né, as florestas. É mais ou menos isso que ele diz. E há uma ameaça de boicote aos produtos agropecuários brasileiros se nós continuarmos fazendo o que se fez durante o governo Bolsonaro, com grande empenho, por sinal. E tem por trás disso essa história de que, se ganhar o Biden, o Ricardo Salles é o primeiro sacrificado. Ele quis mandar um recado também, internamente, provavelmente para os milicos, externamente, não sei para quem vai dar menor pelota para o que pensa o Bolsonaro, mas dizendo, não, Ricardo Salles vai continuar aí, a gente vai continuar passando a boiada, independentemente do que os americanos decidirem, e rogo a Deus, está nas entrelinhas,
que o Trump consiga vencer, e eu estou me cacifando aqui dessa maneira. Foi o que disse o Bolsonaro, mas de um jeito bastante confuso. Você imagina o papel do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que ele primeiro tem que traduzir do português bolsonarista para o português, para depois traduzir para o inglês, para falar lá o que o Bolsonaro está dizendo, e ninguém se importar muito ainda com aquilo que ele está relatando, né? Tem o embaixador, a única coisa que ele tem que dizer é o Trump, o Bolsonaro está no bolso, né? Esse aí, você faz o que você quiser com ele. Exatamente. Ele é teu cupincha, ele vai te obedecer cegamente em qualquer aventura. Esse é o subtexto. O trumpismo é o último refúgio do direitismo bolsonarista, né? Ele até nessa mensagem fala do avanço da esquerda na América do Sul, etc. Quando a gente tem demonstrado isso diariamente, está aliado à esquerda no Brasil contra o combate à corrupção, atuando no desmonte de forças-tarefa, como a Lava Jato. O pessoal em Brasília está feliz de tê-lo ali, queimando inclusive um pouco da sua carcaça, tendo um desgaste com uma parte do eleitorado, enquanto se manipula por trás as leis, como o Rodrigo Maia Cruzoé apontou também, está lá criando comissões para abrandar a punição para os criminosos, lavadores de dinheiro, tem advogados dos próprios investigados palpitando ali em como alterar a lei a favor dos seus clientes. Então, assim, é tudo discurso, né, Diogo? É tudo retórica. É tudo uma retórica, mas é uma retórica incendiária, né? Exato. Eles não incendiam só a Amazônia, estão incendiando também as relações internacionais, com um possível presidente da República, favorito para levar a eleição, que é o Biden. Não havia o menor sentido em se manifestar hoje de manhã e de interferir nas eleições. Aliás, o Bolsonaro não deveria interferir nem nas eleições de São Paulo e do Rio de Janeiro, que ele vai levar um naco ali também. Então, tudo que ele faz é nas coxas, né? De maneira muito desordenada. E, sabe, quando eu sou um palpiteiro, estou aqui para falar, olha aqui, o Biden vai ganhar, vai levar 305 votos, vai ganhar de lavada. Porque eu não fico em cima do muro, porque não tem a menor graça ficar fazendo hedge, dizendo não, o Biden é o favorito nas pesquisas, mas, obviamente, como nós vimos em 2016, pode haver um eleitorado oculto do Trump, ele pode vencer as eleições. Não é a minha cara isso daí. Agora, eu não sou presidente da República. Se eu fosse o presidente da República, eu estaria quieto essa hora. Não, se eu fosse o presidente da República, eu estaria torcendo para o Biden, obviamente, porque o Trump é um delinquente, ele tem que ser chutado, se não preso, porque o discurso que ele fez a respeito da Covid-19, e ele tem razão, Covid, foi de uma negligência criminosa. Isso da cana, da cadeia, e ele arrastou consigo essa sua macaca de auditório, que é o Bolsonaro, e produziu um dano aos brasileiros, mortes no Brasil, graças a esse discurso. Então, eu só espero que ele seja chutado hoje, seja humilhado eleitoralmente. Não sei se isso vai acontecer, mas eu torço muito. A gente vai voltar a debater essa eleição em instantes, só chamando atenção para mais um ponto da mensagem do Bolsonaro, é que ele ainda fala numa forte suspeita da ingerência de outras potências no resultado final das urnas. Quer dizer, ele ainda dá uma insinuada de que pode ser fraudado o resultado da apuração em outro país, assim como ele fez aqui no próprio Brasil. Inclusive, bem depois de ele próprio ser eleito, dizendo que houve uma fraude, que ele teria provas de que foi eleito no primeiro turno. Quer dizer, é uma mensagem completamente destrambelhada, né, Diogo? Obviamente ele pega um rescaldo da interferência russa na eleição de 2016, das histórias de que a China estaria tentando manipular as eleições dos Estados Unidos para favorecer o Biden, uma história maluca, e mete no meio
a América Latina, como você disse agora há pouco, né? Como se a vitória da esquerda na Bolívia fosse reflexo de uma ingerência externa. Não foi, foi uma eleição e os caras ganharam. Infelizmente, os caras ganharam. E na saída do encontro de hoje, do qual eu estava falando agora há pouco, Jair Bolsonaro conversou com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada e defendeu o presidente americano Donald Trump. Tem o sonoro aí, produção? Pode soltar. Vai dar Trump ou vai dar... Tem que dar Trump, né, presidente? Tem que dar Trump, né, presidente? Não vou nem responder. E tem gente que acha que o Brasil está livre de problemas. Só colocar na porque eu pensei que era só colocar. Cheio de estrategista político por aí. Tá aí o Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, defendeu que é preciso ter prudência diplomática para acompanhar as eleições dos Estados Unidos. Já o governador de São Paulo, João Dória, disse ao Globo que não ia se manifestar publicamente sobre as eleições americanas, mas declarou, aspas, torço pela democracia, torço por Joe Biden. Fecho aspas. Diogo, o que você achou aí dessas declarações? Bem, o Carluxo enche a paciência do Moro, dizendo que ele se preocupa com a biografia dele e que ele é prudente. Ele recomendou prudência. Era o momento de ser prudente, não há a menor dúvida sobre isso. Sobre o Dória está em campanha permanente, assim como o Bolsonaro, né? Então ele está tentando estabelecer uma contraposição. E no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, ele está conseguindo essa contraposição, tanto que eles são os dois políticos mais rejeitados da capital paulista, né? Não, é difícil saber quem é mais detestado pelos paulistanos entre esses dois aí, Bolsonaro e Dória. Então, a contraposição está sendo ótima para ambos. Exatamente. Agora, Diogo, voltando então à eleição, que você está aí dizendo que o Joe Biden é favorito, que você espera que o Trump seja chutado. Eu estava vendo, pouco antes de entrar no estúdio aqui, entrevista com Donald Trump, e ele estava falando que está confiante em vencer nos seguintes estados, né? Texas, Flórida. Flórida, os republicanos estão bastante confiantes na vitória e até institutos que projetam uma vitória para o Joe Biden já estão, alguns, apontando uma vitória republicana na Flórida. Arizona, Carolina do Norte e a Pensilvânia, que tem sido um estado bastante disputado. O que você acha que se pode esperar dessa matemática eleitoral? Se ele ganhar tudo isso, ele ganhou as eleições. Não há dúvida. É difícil que ele consiga ganhar todos esses estados, porque ele está bastante atrás nas pesquisas e elas devem indicar aproximadamente o resultado final. Imagina-se. A Pensilvânia é o único desses estados todos. A Pensilvânia é o único que conta de fato, porque o Biden está na frente e se ganhar a Pensilvânia, já que ele vai ganhar também Michigan e Wisconsin, ele leva as eleições. Então ele só precisa de um estado, precisa ganhar no estado em que ele nasceu, o Biden, que é a Pensilvânia. Os outros, Flórida, Texas, Carolina do Norte, Arizona, são plano B. Isto é, no caso de derrota na Pensilvânia, o Biden precisaria de um desses outros estados. Mas todos os que você citou estão na categoria de estados competitivos, eles estão praticamente empatados na margem de erro, e o Biden não precisa de nenhum deles para ser eleito no colégio eleitoral. E você acha que vai demorar quanto para sair esse resultado? Porque lá, em razão da divisão dos estados, tem decisões judiciais, inclusive, sobre o tempo de espera dos votos enviados pelo correio até hoje. Então, tem caso, se eu não me engano, da Geórgia, que vai esperar até o dia 12. Quer dizer, tem 9 dias aí de tensão em relação ao resultado. Certamente vai haver uma projeção de vitória para algum lado em algum momento. Como é que você acha que isso vai se desdobrar? Eu acho que hoje de madrugada a gente vai ter uma projeção bastante clara, porque a partir dos primeiros resultados, assim que as urnas estiverem fechadas, com os primeiros resultados, a gente já vai começar a entender como esses votos podem ser lidos na Pensilvânia.
Então, quando fechar Ohio, por exemplo, a gente vai ter um resultado bastante rápido. O Trump é favorito em Ohio, mas a gente vai ter um estado vizinho, a gente vai mais ou menos entender. Michigan e Wisconsin vem logo em seguida, a gente vai entender também ali como é que está o cenário naquela parte dos Estados Unidos. Então, acho que vai dar para... Nós não teremos a contagem final de votos na Pensilvânia, mas vai dar para ter uma boa ideia da fatia de cada um, pelo tipo de eleitor dos estados vizinhos.